Por causa da seca que aconteceu nos meses de abril e julho, analistas de mercado dizem que a produção de cana-de-açúcar dessa atual safra vai ser menor em 29 milhões de toneladas em relação à safra passada. Sobre essa situação, nós conversamos com o presidente da Alcopar, associação que representa o setor sucroalcooleiro do Paraná, Miguel Tranin. Miguel, o Paraná já produziu 49 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e nessa safra 2017-18 a projeção são de 36 milhões de toneladas. O que aconteceu? Qual é o problema dessa redução? O que vem acontecendo já há tempos? Bom, a primeira questão é a crise toda que atravessa o setor já de longa data, né? E mais com isso nós tivemos umas restrições climáticas muito severas no estado. E na mesma proporção o fechamento de algumas unidades. Então o Paraná, que tinha 30 unidades industriais, hoje apenas 20 operando, então naturalmente há uma concentração disso. E é aquela velha questão que eu sempre repeti, né? No Paraná nós temos uma competição com grãos muito grande. Então eu falo que o milho e o soja transformam em frango e porco. Isso é um concorrente muito grande e, por consequência, o produtor, na opção entre arrendar para grãos ou arrendar para cana, naturalmente, até pelo valor dos grãos hoje, acaba optando pelo grão e não pela cana. Isso tem assim, restringido ou pelo menos diminuído a velocidade de expansão de cana e de renovação de contratos no estado do Paraná. Essa situação, ela faz o setor se mexer. Que prioridades vocês pensam num cenário como esse? Na verdade, como um todo, não só no Paraná, vamos dizer assim, as indústrias estão passando por um momento delicado. Nós estamos até solicitando ao novo governo que haja um novo refinanciamento do endividamento do setor, pensando em energias alternativas, até porque se você pensar em paralelo, a redução, vamos dizer assim, o baixo investimento em energia elétrica permite que o Brasil, e daí sim nós temos uma opção muito diferente dos outros países, de ter o veículo híbrido flex. Acho que esse é um caminho sem volta para o nosso país. Porque você tem que considerar, né? Muitos falam do veículo elétrico, mas você tem que considerar a fonte. Então nós temos uma alternativa viável, nós temos que olhar toda essa questão socioeconômica para isso, e eu acho que nós temos a alternativa de crescimento nisso. O Paraná tem investido nisso, em cogeração, para que haja uma ampliação nesses produtos, vamos dizer assim, das usinas, e isso vem trazer um reforço. Miguel, nós já falamos aqui numa outra entrevista no RIC Rural sobre a necessidade de investimento e de reforma de áreas onde tem cana-de-açúcar. Como é que está isso hoje, hein? Não, eu acho que assim, muitas das regiões estão consolidadas. O que eu costumo dizer de um arrendamento de cana é muito vinculado ao prazo de arrendamento, que normalmente são de 6, 8 anos, 18 anos, até existem contratos, há, vamos dizer assim, uma certa comodidade por parte do arrendatário, né, pela segurança até que sempre trouxe o setor de cana-de-açúcar ao arrendatário. Nas regiões em que não sofre tanto a concorrência com grãos, porque daí naturalmente o produtor vai fazer a conta do que é mais viável, o que é mais rentável naturalmente, a cana dando essa estabilidade, em alguns momentos tem dado uma dificuldade, principalmente nas propriedades em que estão mais longe das usinas. Então aquelas que estão a 20 ou no máximo a 30 quilômetros, ainda tem uma boa oportunidade de renegociação ou até de continuidade desses contratos. Agora, aquelas que estão além disso aí, vamos dizer assim, o frete pesa significativamente para isso aí. E hoje até, vamos dizer assim, até essa questão do tabelamento de frete pode acabar num dado momento influindo nisso. Hoje não, porque nós temos contratos e boa parte dessa frota hoje ainda é própria, mas há casos que são terceirizados. Então, todo esse impacto direto do tabelamento de frete pode acabar influindo no momento futuro. Então, vamos ver, mas estamos numa condição aí de equilíbrio para essas 20 unidades que estão operando hoje. O Miguel, a única entidade que representa o setor no Brasil, ela diz que a produção, você falou há pouco sobre energia alternativa,
a produção de energia através da biomassa da cana, ela é uma situação já sem volta e que hoje o país produz basicamente a quantidade utilizada por 2 Paraguais. Essa é uma alternativa? Como é que está o investimento nesse setor de produção de energia através do bagaço de cana, uma energia limpa, uma tendência socioeconômica mundial? É um ponto muito significativo para as empresas, até porque hoje nós temos que praticamente a energia elétrica no Brasil tem uma fonte muito grande que é a fonte de hidroelétricas. Isso aí está praticamente limitado. Vamos dizer, as condições de hoje, vamos dizer assim, o que poderia ser feito de hidroelétricas, salvo em algumas situações, está praticamente esgotado. E daí a opção das energias alternativas. Então nós temos já essa opção do bagaço e também melhorando aí da palha de cana, que deve crescer, no Paraná tem crescido, aumentou já do ano passado para esse ano, que é uma energia disponível ali até pela geração, que se muito usado hoje, a geração distribuída, ou seja, são pontos diferentes e no interior do estado que poderão estar cogerando energia, né, num primeiro momento para as indústrias anexas ou mesmo para aquela cidade. Dado, vamos dizer assim, é o baixo investimento do operador nacional do sistema elétrico nas energias que tem a opção no Brasil. Eu acho que Paraná mesmo, nós temos um exemplo muito claro. Se houver um aumento, um crescimento do nosso estado de 3% a 4%, nós não temos disponibilidade de energia elétrica. E nós temos uma opção disso. Então, o setor deve crescer nisso, é mais uma alternativa, mais uma fonte que pode ser rentável às empresas e que deve continuar crescendo. O que espera, então, do próximo governo do Brasil? É de fundamental importância, isso nós temos feito até um apelo ao governo, para dar sustentação às energias renováveis. Aqui eu não estou falando especificamente do etanol. É o etanol, é o biodiesel, é o biometano, enfim, todas as energias renováveis. E o primordial isso é um apoio ao projeto RenovaBio, que daí dá um valor e cria um mercado para energias renováveis pela não emissão de poluentes. Esse é o primeiro ponto que a gente espera de um novo governo. Num segundo momento, é que via CONFAZ, né, acabe com essa guerra entre os estados de alíquotas e tributações diferentes, e daí que ele cria um equilíbrio entre os estados. E um ponto muito importante é um diferencial tributário de energias renováveis para energia de fonte fóssil, ou seja, uma diferenciação entre o etanol e o biodiesel para o diesel e a gasolina de origem fóssil. Isso é um equilíbrio, uma diferenciação tributária, se valorizaria a não emissão de poluentes, a melhor qualidade de saúde, ao menos despesa em saúde. Acho que tem que olhar todo, além do aspecto socioeconômico, de geração de emprego. Então, isso é um outro ponto muito interessante. E a outra questão é, dado o momento econômico das indústrias, seria um novo programa de refinanciamento dessas indústrias. A exemplo do PESA que nós tivemos no passado, nós tivemos aí uma renegociação, um alongamento desse endividamento para que possa prevalecer isso. Para que possa dar continuidade e estímulo ao investimento. Da mesma forma no Pré-Renova. E não ser editado todos os anos. Acho que tínhamos que ter um Pró-Renova permanente para estímulo em renovação de canaviais, em renovação de lavouras, novas lavouras. Isso aí teria que ser meio que constante. Essa é uma expectativa nossa. Acho que somaria tudo isso e essa é uma grande expectativa que o setor tem com o novo governante do nosso país.